programa de hoje você vai ver homenagens. Isabela de Roldão marca os 29 anos da Lei do Presês. E Marco Aurélio homenageia os 15 anos de fundação do programa Mãos que Ajudam no Brasil. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. E a Casa comemorou o aniversário de uma lei que coloca o direito à moradia acima do direito à propriedade. O Presês completa 29 anos e foi lembrado durante uma solene promovida pela vereadora Isabela de Roldão. No plenário, representantes de movimentos populares e moradores da Vila São João, Ilha do Joaneiro, Entrapuço, Pina, Aritana e Ibura Jordão, algumas das zonas especiais de interesse social do Recife, as ZEIs. Todos vieram prestigiar a solenidade que marcou os 29 anos da passagem da Lei do Presês, que é o plano de regularização das ZEIs. O coordenador Edivaldo Santos ressaltou que a legislação é fruto da organização e da mobilização de vários setores da sociedade e também da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife. Juntamente com diversas entidades do movimento popular, foi elaborado um projeto de lei que resultou na criação do Presês em 30 de março de 87. Instituído assim o instrumento para viabilizar a regularização urbanística e fundiária nas áreas ZEIs. É um canal de participação popular e isso significou um marco na conquista de direitos sociais em nosso país. Pois antes mesmo da Constituição Federal de 88, a Lei do Presês reconhece o direito social à moradia, acima do direito à propriedade, trazendo o princípio: a terra existe para morar e não como fonte de lucro de especulação. O Presês, para cumprir seu papel, precisava e precisa de um apoio institucional para a execução de seus serviços inerentes à urbanização e regularização fundiária das ZEIs. E para isto foi criada em 83 uma estrutura organizacional na URB Recife, para atender esta importante demanda de responsabilidade do poder público. Mas, infelizmente, um grande entrave foi instaurado pela reforma administrativa de 2005 e 2006, onde foi tirado todas as bases de apoio ao efetivo funcionamento do Presês, trazendo como consequências o sofrimento da população das ZEIs, com a falta de acompanhamento jurídico de várias ações, processo tramita no seu judiciário, com ações de despejo, de reintegração de posse e de uso campeão, além da falta de informação de processos já iniciados com áreas públicas como CDRU e COEM. A problemática da descontinuidade dos serviços de urbanização, dentre estes em relação aos planos urbanísticos, condição essencial ao planejamento da regularização urbanística das ZEIs, chegamos aos 29 anos de Presês sem que o mesmo esteja cumprido efetivamente com sua grande missão, pelo qual foi concebido urbanizar e legalizar. Já o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Luiz de Lamora, lembrou que na década de 1940 havia no Brasil um movimento para excluir das cidades as moradias carentes. Existia, já desde a década de 40, a Liga Social contra o Mocambo. Erradicar mocambos, que eram focos de doença, barbeiros e outras infecções, focos de doenças morais. Uma imagem de que o favelado, o mocambeiro, era delinquente, era drogado, era bandido, era prostituta. Havia que erradicar isso aí. Morar de macacos para lá. Não tinha lugar na cidade. Essa era a ideologia dominante. E eu tive o privilégio de participar de um processo de discussão que já vinha desde antes de 64, tinha sido interrompido, das reformas de base, reforma agrária, reforma urbana, reforma educacional. E na questão urbana começamos a discutir que negócio é esse que a cidade é só para os ricos. Por que Brasília Teimosa não pode ficar lá?
por que o Coques, Coelho, João de Barros, etc., etc. E em 76, estamos comemorando 27 anos do nascimento do Presés, mas eu participei do embaraço, antes do nascimento. Eu participei da paquera que deu origem a esse namoro. Participando de uma pesquisa que foi realizada no Programa de Desenvolvimento Urbano, no qual eu faço parte desde 76, se chamava Estudos para Recuperação de Assentamentos Subnormais. É assim que chamavam o que chamam agora áreas críticas. Eu prefiro chamar áreas pobres. Estudos para recuperação. Os estudantes daquela primeira turma do programa que eu trabalho foram estudar do ponto de vista da engenharia civil, do direito, da organização, das finanças, se era possível o povo ficar lá, porque diziam que não era possível, não. Que não era possível urbanizar aquilo, que não era possível legalizar aquilo, tinha que botar para fora. E a pesquisa que foi realizada por acadêmicos da universidade, alunos da primeira turma do mestrado, e por técnicos da FIDEM, que tinha sido recentemente criada, para que os técnicos e os acadêmicos começassem a defender a ideia de que era possível o povo ficar lá onde estava. Essa pesquisa está completando 40 anos, foi em 76. Essa pesquisa começou a alimentar e a fortalecer as ideias que já vinham. As ideias já vinham desde antes de 64. A gente não inventou nada em 76. Apenas retomou e deu fundamentos científicos e técnicos. É possível o povo ficar onde está com boas condições de moradia. Com saneamento, com pavimentação, com escola, com transporte e, sobretudo, com posse da terra regularizada. Na tribuna, a vereadora Isabela de Roldão, autora da solenidade, começou o discurso ressaltando o atual momento político do país. O Brasil passa por um momento de extrema delicadeza. A história está prestes a se repetir, 52 anos depois de 1964. A história está prestes a se repetir. E, assim como aconteceu em 64, vem travestida de uma moralidade. E eu realmente fiquei muito emocionada, me arrepiei toda ali quando o trecho do hino que diz: verás que um filho teu não foge à luta. E, de fato, quantos não fugiram à luta, que estamos nós aqui hoje, celebrando os 29 anos do Presés, celebrando a democracia, celebrando, podendo falar, podendo cantar, podendo conversar, podendo emitir opiniões. Então, de fato, nós não fugiremos, não fugimos e não fugiremos à luta. E, certamente, o processo, como se coloca, é de extrema delicadeza, porque tudo parece muito mascarado pela falsa moralidade, pela falsa possibilidade de governança. E isso nos traz certos questionamentos. E, obviamente, assim como eu, todos e todos que estão aqui estão sendo bombardeados de informações e de perguntas que muitas vezes não têm resposta, mas que estes próximos dias aí se farão muito intensos, especialmente para vocês que na ponta fazem os movimentos sociais, para vocês que na ponta sabem o quanto é importante o processo democrático. Isabela de Roldão frisou também a importância do Presés na proteção e na defesa do direito à moradia, acima do direito à propriedade. Porque Recife, de uma forma geral, precisa muito aprender com o Presés. Precisa muito aprender a valorizar, não o direito à propriedade, que é muito pouco diante do contexto da necessidade real de moradia. A gente precisa aprender a valorizar e a compreender que muito mais do que ter 10, 15, 20 unidades de apartamentos espalhados no Grande Recife, é a possibilidade de se viver de forma digna e igual com todas e todos que aqui habitam.
E a luta do Presej, que hoje comemora seus 29 anos, é uma luta que muito tem a se construir ainda. A parlamentar lamentou ainda a ausência do poder público executivo na solenidade e falou que a luta pela moradia digna não pode parar. E que a gente possa transferir essa luta de geração em geração para que a resistência continue acontecendo. Para que a gente simplesmente não se conforme de que está ruim e não há possibilidade de melhora. Infelizmente, o momento não é fácil. A descrença é muito grande. Mas eu costumo dizer e pensar que o maior prejuízo que a gente pode ter é o prejuízo da desesperança. É acreditar que são todos iguais, é acreditar que nada adianta. Isso é muito grave, muito ruim, inclusive para vocês que estão na ponta, na luta, acreditando que é possível sim conquistar. Apesar dos pesares, Chico Buarque diz, né? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Então, é um pouco disso que caracteriza a luta do Presej. Apesar da situação que está posta, amanhã há de ser outro dia. E a gente precisa fazer parte desse processo de luta, porque a desesperança e a entrega de que nada adianta não ajuda a gente a melhorar. Então, eu queria aqui poder agradecer de coração a tudo que eu aprendo nas reuniões às quais eu participo, a tudo que eu aprendo e apreendo na escuta das dificuldades e das conquistas que vocês vivem e que conseguem passar um pouco disso lá no fórum. E que o ideal era que a gente pudesse envolver ainda mais pessoas nesse processo de conquista que vocês vivem, para que as pessoas compreendam de que é possível sim, se lutar por dignidade, se lutar por moradia digna, se lutar como vocês fazem diariamente pela regularização e pela urbanização das áreas, e que a gente possa expandir ainda mais na nossa cidade as zonas especiais de interesse social. A gente sabe que tem muitas áreas que precisam ser expandidas e incorporadas, e que a gente possa junto fazer parte desse processo. E aqui eu queria encerrar minha fala, dizendo a vocês uma coisa que eu disse, inclusive, na nossa reunião, que a gente possa lutar juntos e discutir pelo que nos une. E eu tenho certeza que aqui, nesta tarde, uma só coisa nos une, que é o Presej. Uma só coisa nos une, uma só luta nos une, que é a regularização e urbanização das áreas. Uma só coisa nos une, que é a nossa luta por igualdade, por dignidade, por respeito. Então, que a gente possa se unir nesta grande luta pela igualdade, pelo respeito e pela moradia digna, porque há pessoas na nossa cidade, muitas pessoas na nossa cidade, que ainda vivem de forma muito indigna, muito, inadmissivelmente indigna. Então, que a gente possa incorporar essa luta, nos unir nesta grande força, neste grande elo, e que a gente possa, assim, avançar nos propósitos que nos são comuns, os propósitos que nos separam, as opiniões que nos dividem, que elas fiquem da porta para fora, para que a gente possa discutir externamente em outro momento. Mas o momento de união está posto, o momento é de dar mãos e lutar juntos. O vereador Marco Aurélio fez uma homenagem ao programa Mãos que Ajudam, que completa 15 anos de fundação. O programa foi criado por integrantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A solenidade contou com a participação de um grande coral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As galerias foram ocupadas pelos integrantes e o plenário se encheu de música. Quando a força do pecado sua alma confundiu. A reunião solene foi presidida pelo vereador Jadeval de Lima e prestou homenagem aos 15 anos do programa humanitário Mãos que Ajudam, um trabalho formado por voluntários, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O autor da homenagem, o vereador Marco Aurélio, falou da experiência dele com a igreja ainda muito jovem e fez uma reverência ao programa. Aos 18 anos de idade, eu tive a oportunidade de conhecer a igreja.
E naquela época, eu quero dizer aos missionários, que eu não podia ver um missionário, Mozart. Eu acho que você lembra disso. Por quê? Eu tinha 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, e a gente tem aquelas ideias, né, muito jovem, e a gente, né, começa a questionar muita coisa. E eu questionava muito. E os missionários queriam que eu me batizasse na igreja, até porque, naquela época, eu tinha conhecido a mãe dos meus filhos. Eu não sei como é hoje, mas naquela época eu não era da igreja e para namorar com ela foi pressão grande em cima de mim. O povo não queria de jeito nenhum. E como não queria, eu comecei a ter raiva do povo. E a minha maior raiva era em cima dos missionários. Eu me lembro que Mozart tinha acabado de chegar de missão e eu não podia ver um missionário mesmo. Quando eu vinha no carro que eu vi um missionário, tivesse uma pocinha de lama, pode ter certeza que a camisa dos missionários não ficavam brancas, não. Mas eu depois, com o tempo, a gente vai devagarzinho, sem sentir, a gente vai se envolvendo. E eu acabei começando a ir para a igreja, primeiro por conta da minha namorada e depois esposa. Mas eu fui aos poucos entendendo qual era o papel dos missionários. E durante mais de 5 anos, na minha casa, durante todas as semanas, se eu não me engano, era na segunda-feira, ou era algum dia da semana, os missionários almoçaram na minha casa e aí eu tive a oportunidade de me redimir. O vereador aproveitou para destacar a importância de Deus em sua vida. Mas se, durante essa vida, a gente não tiver um encontro pessoal com Deus, e o encontro com Deus não é ir para a igreja, porque eu fui à igreja há muito tempo, e demorou muito tempo também para eu ter esse encontro pessoal com Deus. Mas se a gente não tiver esse encontro, onde dentro da gente a gente sinta a presença de Deus e a gente saiba que a gente é dependente dEle, que a gente precisa dEle para ser feliz, enquanto a gente não tiver esse encontro, nós nunca seremos felizes nessa terra. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Eu não estou dizendo com isso que Deus é amuleto de ninguém, nem a igreja. Eu não estou dizendo com isso que por conta disso a gente não vai ter atribuições, a gente não vai ter problema, a gente não vai ter dificuldade. Mas eu tenho certeza e sou testemunha disso, meus irmãos e meus amigos, de que todas as vezes na minha vida que eu tive problemas e problemas sérios, de todas as ordens, quando eu me lembrei daquelas escrituras que eu aprendi lá atrás, dos testemunhos que eu ouvi tantas vezes lá atrás, e que ajudaram a fazer com que esse Deus nascesse dentro de mim, as minhas atribuições, as minhas dificuldades foram mais fáceis de vencer. Ações desenvolvidas pela igreja nas ruas do Recife também foram citadas por ele. O projeto, eu penso, tenho certeza, que ele faz com que aquilo que nós aprendemos nas Escrituras, no dia a dia na igreja, a gente coloque em prática. Porque eu sou daqueles também que acreditam que a melhor forma que a gente tem de servir a Deus é servindo ao próximo. Esse programa faz com que a igreja verdadeiramente se aproxime das pessoas que precisam. Eu acho que não existe. Todo mundo aqui já passou dificuldade. Todo mundo aqui, eu tenho certeza. E os que não passaram, pode ter certeza que vão passar. E não tem nada melhor de que muitas vezes a gente encontrar uma pessoa lá do outro lado, querendo fazer o bem sem ver a quem, querendo ajudar com o espírito mais profundo de cristandade. E é isso que eu enxergo nesse programa. Parabéns a todos. Em seguida, dirigentes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ligados ao programa Mãos que Ajudam, foram homenageados com um diploma entregue pelo vereador Marco Aurélio. O programa está presente em cerca de 100 países e, em Pernambuco, são mais de 10 mil voluntários. Um trabalho de doação ao próximo, conforme destacou Camila Soares. Lembrando que, desde criança, já participava de ações voltadas para ajudar aos mais necessitados. Desde que nasci, eu sou da igreja. E hoje pela manhã eu estava assistindo alguns dos vídeos, né? E eu fiquei muito emocionada, porque fez parte da minha infância. E eu lembro que eu estudava de manhã e nos feriados a gente precisava sair de casa cedo
bem cedo. No mesmo horário do colégio, eu dizia, a gente vai ter que sair cedo e tudo, para ir ajudar o próximo. E teve muitos programas que me tocaram profundamente, né? A igreja, realmente, eles fizeram de tudo para que os jovens, a gente como jovem, a gente pudesse ajudar o próximo, né? A gente saber o que é a experiência de realmente dar de si a alguém. E eu lembro que eu participei de um que foi muito tocante, que foi 500 bebês, né? Que na época era o aniversário do Brasil e a gente deu 500 kits para as crianças na maternidade do IMIP. E eu acho que eu tinha em torno de 14, 15 anos e foi muito emocionante. A gente poder dar e compartilhar e passar um dia, era um dia das crianças, né? Que a gente poderia estar em casa se divertindo ou fazendo qualquer outra coisa. Mas nós, como jovens, escolhemos ir e dar de nós mesmos para aquelas crianças, né? A gente deu aquele kit e foi maravilhoso. Realmente foi uma experiência que eu posso dizer que mudou minha vida. Hoje eu sou muito grata, muito mais grata pelo que tenho, porque eu tive a oportunidade de ajudar o próximo. E realmente, quando a gente faz o bem, a gente se sente bem, né? Haroldo Cavalcante, que é presidente e destaca do programa, destacou razões pelas quais muitas pessoas ajudam ao próximo. Primeira razão pela qual nós servimos, por esperança de uma recompensa terrena. Não, alguns homens objetivam algum ganho pessoal em servir. Então, digamos que as honras do mundo, né, de qualquer tipo que seja, motiva esses homens a quererem servir ao próximo. Essa, sem dúvida, é uma razão repleta de egoísmo. Segunda razão pela qual nós servimos, por desejo pessoal de uma boa companhia. Nós nos associamos, estamos juntos com pessoas que nos fazem bem, são pessoas boas, são pessoas, na grande maioria das vezes, honestas, direitas, e nós nos associamos àquelas pessoas, é um grupo que me faz bem, eu estou na minha zona de conforto. Terceira razão pela qual nós servimos, por medo da punição de Deus. Sem dúvida, é bem melhor servir por medo da punição do que não servir. Mas, convenhamos, não é uma razão adequada para servir. Quarta razão pela qual nós podemos servir, por senso de dever ou lealdade. Falando sobre essa razão, o Elder Dallin et Oaks nos ensina: estes são aqueles que eu chamaria de bons soldados, que instintivamente fazem aquilo que eles não são solicitados, sem questionamentos e algumas vezes sem pedir explicações para o serviço. Sem dúvida, essa razão estão os bons e honrados homens da terra, que servem muitas vezes sem saber nem bem por que estão servindo, mas pelo desejo de lealdade a alguém. Quinta razão pela qual nós servimos, por esperança de uma recompensa eterna. É a justa esperança de nos regozijarmos com os frutos do nosso trabalho aqui na terra. Essa, sem dúvida, é uma extraordinária forma e maneira e razão pela qual nós servimos ao próximo. E a sexta razão pela qual nós devemos servir ao próximo é pelo puro amor de Cristo, pela caridade. O diretor-geral do programa, Orson Lemos, lembrou de uma ação contra as drogas, que considera ser o embrião do Mãos que Ajudam. Foi no ano de 1990, foi na Praia do Boa Viagem, onde caminharam mais de 3.000 pessoas naquele dia, todos com a camisa amarela, escrita Mormons contra as drogas. E o deputado Morano Entorga, aqui presente, ele, naquela época, fazia o combate, porque ele é um delegado federal, a profissão dele é federal, e ele veio aqui, ali nascia um embrião, talvez, de um grande trabalho que hoje tem nome, Mãos que Ajudam. A igreja sempre fez caridade, sempre ajudou o próximo, mas não tinha uma bandeira, não tinha um nome, só tinha o quê? Ajudar o próximo. Então, aqui em Recife começou aquele projeto. E logo depois a igreja determinou assim, vamos fazer um projeto em que sigamos todos ao mesmo tempo. E aí sim, o projeto 500 Bebês, que foi no dia 12 de outubro de 1999, que foi um projeto piloto. E aqui em Recife fizemos esse projeto. Queria trazer para vocês exatamente esse sentimento que foi desse primeiro projeto vivido há pouco mais de 15 anos atrás.
Este projeto deu-se início, e aí os presidentes de estaca são tão importantes, porque é através dele, com o povo que frequenta as igrejas, é que nós podemos direcionar nossa força, nosso trabalho. Foi exibido um vídeo mostrando o trabalho dos voluntários. Orson Lemos enumerou então outras ações desenvolvidas pelo programa. Eu gostaria de enumerar parceiros de atividades diversas. Além desse, nós fizemos também doações no EMIP, nós também fizemos cadeira de rodas. Anualmente temos atividades de cadeiras de rodas junto com o projeto Mãos que Ajudam. O ano passado doamos aqui a ACD 517 cadeiras de rodas. Nós também fizemos já projetos Praças Limpas. Não posso nem numerar quantas praças aqui nós já limpamos na cidade do Recife e circunvizinhas. Projetos Praia Limpa também, desde a Praia do Janga até a Praia de Piedade, já fizemos projeto Onda Limpa, Praia Limpa, e trabalhamos. Doação de sangue ao EMOP, todos os anos há programas diversos de doações, muitos, e o EMOP temos nós como grande companheiro. Projetos hospitais. Teve um ano que nós doamos mais de 10 mil lençóis para mais de 12 hospitais do Grande Recife. Ficamos um mês inteiro dentro do Hospital da Restauração, com 40 costureiras, doando o seu tempo, e construímos lá uns laços de muita amizade. Nós também já fizemos projetos de escolas públicas, já reformamos diversas escolas públicas aqui em Pernambuco e principalmente em Recife. Pintar, reformar cadeira, organizar a parte elétrica e hidráulica. Projetos também de reflorestamento. Projeto neonatal, onde fizemos o projeto pioneiro com as parteiras em Caruaru o ano passado, e o projeto de pediatria começou também em Recife há 5 anos atrás e terminou o ano passado. Todos os pediatras do Brasil foram treinados pelo projeto neonatal. Também fizemos projetos alimentares de doação de alimentos para várias entidades, colchões. Um dos maiores projetos que aqui de Recife partiu foi em 2010, quando houve aquela enchente em Palmares. Naquela enchente em Palmares, uma cidade vizinha nossa, daqui de Recife, partiram por 8 vezes quase 1.000 membros, 1.000 amigos. Chegamos na cidade, todo sábado chegávamos lá, limpávamos, organizávamos, limpamos escolas, praças. A praça central da cidade, Parranchos, foi reconstruída em um dia por nós. Em um dia o chafariz reconstruído, todas as plantas trocadas, toda a parte da calçada refeita, murais, toda a parte elétrica daquela cidade. As pessoas naquele momento perguntavam: vocês são da onde? Qual é o governador, o prefeito, está pagando? Eu disse: não, todo mundo aqui é voluntário. Voluntário, sim. Irmãos, naquela cidade, naquele dia, quando eles descobriram que nós éramos voluntários, a partir da segunda vez, o almoço foi gratuito para nós. As pessoas davam para a gente protetor solar, chapéu para nós trabalharmos. Um grande sentimento de amor surgiu daquela catástrofe, das 1.000 pessoas que saíam de Recife sem ganhar nada, passavam um dia lá trabalhando e não tinham direito de tomar banho, que não tinham de tomar banho. Nós voltávamos todos os de lama para ir para nossas casas satisfeitos e felizes. Foi um momento de tristeza, mas que nós nos mostramos quão fortes nós somos. Nós fizemos esses projetos e muitos outros ainda virão. Simbolicamente entregou ao vereador Marco Aurélio o colete amarelo usado pelos voluntários e agradeceu a homenagem recebida da Câmara do Recife. Ao final da reunião solene, a música executada pelo coral da igreja tomou conta da casa de José Mariano. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!